Graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje nós vamos entrar na quarta lição do módulo Cura e Libertação. Lembrando que nós temos aprendido, já tivemos as outras aulas sobre evangelismo, ou seja, como pregar as boas novas, aulas sobre chamado, que é como chamar as pessoas para caminhar conosco. Mas quando essas pessoas chegam, toda vez que a gente está ministrando um estudo pensando nos nossos discípulos, a gente passa a nossa vida, né? Porque conosco também foi assim. Quando nós chamamos as pessoas para caminhar conosco, essas pessoas chegam com todas as suas mazelas que foram adquiridas ali por uma vida longe do relacionamento de Deus. E aí que entra o ministério de cura e libertação. Amém? Eu quero ler com vocês o texto base que é no livro de Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6. Isaías 53, versículos de 4 a 6. Amém. Vamos ler. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, todos juntos, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Amém. Nós todos estamos numa batalha. Por que nós estamos numa batalha? Porque o mundo jaz no maligno. Mas quando eu penso em batalha, eu não tenho que vencer a batalha. E isso já trabalha na minha mente, porque a batalha já está ganha, porque a vitória já foi estabelecida. A nossa batalha, na verdade, é reconhecer a vitória e estabelecer a vitória. Porque a vitória já foi conquistada. Quando eu quero ganhar novamente, eu invalido a vitória que já foi consumada. Então, a batalha que nós vivemos, na verdade, é para reconhecer a vitória de Cristo na cruz e estabelecer essa vitória através de atitudes de fé. Na segunda carta aos Coríntios 10, 4, Paulo diz assim: a arma da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nesse módulo nós vamos aprender um pouco sobre essas armas, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Alguns elementos são chave nesse ministério de cura e libertação. E nós precisamos conhecer um pouco sobre eles para a gente desenvolver uma fé madura, desenvolver a fé que é necessária para libertarmos os cativos e os oprimidos. Primeiro item desses elementos, a cruz. No versículo 4 do trecho que nós lemos, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A cruz é o caminho final do pecado. O pecado, quando nós nos deixamos, nos deixávamos, porque é uma coisa que eu aprendi com o pastor Wilson, e até comentei com ele há algum tempo, que quando eu entendi que eu não sou pecadora mais, isso fez uma grande mudança na minha vida, porque às vezes nós mesmos estamos orando: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Não, eu sou pecador se minha natureza fosse pecadora. Eu não sou pecadora, porque Jesus venceu a morte e quando eu aceitei, a semente do pecado foi arrancada de mim e eu tenho uma natureza dele. Amém? Eu tenho uma natureza dele. Tudo começa na nossa mente, por isso que eu falei da batalha. Batalha está ganha, batalha é reconhecer: eu não sou pecador. A cruz, eu não sou pecadora. A cruz, na verdade, é o caminho, o destino final do pecado. É ali onde o pecado terminou.
nesse desenrolar de uma vida de pecado ou de pecado na humanidade, muita coisa foi perdida. Mas hoje existe um destino final, que é a cruz. Porque ali foi consumada a vitória do pecado. Todas as vezes que nós reconhecemos uma atitude, uma inclinação da nossa vontade ao pecado, eu devo reconhecer e colocar esse pecado no destino final dele. Onde é? A cruz. É lá que eu devo colocar o pecado, porque é ali que o pecado teve o seu fim. Amém? Vamos ler também Colossenses 2, 14 e 15. Ele diz de Jesus aqui, Paulo, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. A última vez que Deus me chamou, através do pastor Luiz, para ministrar a aula, que eu falei sobre isso para vocês, que é maravilhoso nós estarmos aqui para poder falar do que a gente vive. Essas aulas são aulas práticas de gente que está caminhando. Todos nós estamos caminhando. E quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei que algumas vezes, orando por pessoas, nessa área de cura e libertação, o Espírito Santo me levava a falar, fale da cruz. Porque você está expulsando um demônio no nome de Jesus. Fale da cruz. Reviva esse momento da cruz enquanto você está orando. Porque dessa forma, eu não estou vencendo, eu estou reconhecendo a vitória. Amém? Então, assim, o meu conselho para vocês, quando nós estivermos orando, quando você estiver orando por você mesmo, por um filho, por um discípulo, mencione a cruz. Vamos mencionar depois o nome de Jesus ou o sangue. Mas mencione a cruz, com a autoridade de quem reconhece a cruz. Amém? Todas as doenças, as opressões demoníacas, todas são neutralizadas na cruz. A cruz é um antídoto para toda sorte de mal que o demônio tenta infligir em nós. E a morte de Jesus é a resposta para a humanidade doente e oprimida. Amém? Nós já vimos em outras lições que as doenças também, elas têm origem no pecado. Na verdade, aqui nessa lição, nós não queremos trazer nenhum outro tipo de motivos, de razões para esses males. Nós estamos falando do pecado em si, né, das consequências na humanidade. Porque uma coisa que uma vez o Espírito Santo me ministrou, que nós temos muito uma consciência pessoal, às vezes nem de família. Nós não nos reconhecemos como humanidade, porque o resultado do pecado hoje, ele vem de uma derrocada muito antiga. A nossa terra, ela é resultado de uma colheita que foi feita com uma semeadura que não é boa. Então, quando eu vejo a terra sofrendo, quando eu vejo a humanidade sofrendo, às vezes eu falo, por que acontece isso? Por que aconteceu isso com fulano, com ciclano? Mas a nossa mente, ela é muito limitada à nossa própria vida. E nós somos criatura todos, né? Nós somos filhos de Deus, mas todos somos criação de Deus e nós somos filhos de Deus. Então, a humanidade faz parte da nossa família. Para eu reconhecer o que é bom que vem de Deus, é fácil. Mas para eu reconhecer a colheita de atitudes que meus antepassados decidiram, é mais complicado, não é verdade? Mas ela também é verdadeira. Amém? Mas a conta já está paga, porque ele assumiu na cruz, que é esse destino final, tanto a responsabilidade como as consequências que nós sabemos que ele sofreu ali. Ele foi castigado para que a gente pudesse ter vida. Interessante que foi pela desobediência de um homem que se perdeu a autoridade, mas foi pela obediência também de um homem, do Deus vivo que se fez carne, que essa responsabilidade foi resgatada. Amém? Pela desobediência nós perdemos, e é no lugar da obediência que nós resgatamos. O evangelho que nós pregamos anuncia
necessariamente tem que anunciar a morte da cruz. O evangelho que eu prego, que você prega, com a nossa vida, com os nossos atos, ele precisa passar pelo evangelho. Ele precisa passar pela cruz. E dessa forma, na cruz, todos reconhecem que essa obra nos livra de toda a condenação do pecado e das doenças e qualquer tormento espiritual. O pastor, na quinta-feira, ele ministrou essa aula, ainda falei para a Fernanda que responsabilidade, né? Assistir a aula do pastor na quinta, agora eu vou dar aula. Aí a Fernanda, muito gracinha, falou assim para mim, Renata, mas quem instruiu o pastor foi o Espírito Santo, ele vai estar lá também. Eu falei, amém! Glória a Deus por isso. Estamos aqui, né? E o pastor estava falando assim, por que isso, tudo isso aconteceu? Por que às vezes eu não vejo acontecer na minha vida? Se a vitória já foi conquistada, por que não acontece comigo? Às vezes eu me vejo assim. Pelo fato do reconhecimento. É como uma herança que nos é dada. Né? Se a herança nos é dada, nos é concedida, para eu ter essa herança comigo, vamos falar de herança de dinheiro, na minha conta eu preciso ir lá e pegar, e tomar posse. O maior labor que nós temos na vida com Cristo é a fé. É reconhecer que é para nós, é aceitar a graça. Enquanto as pessoas ficam ali com obras, eu quero fazer, eu quero demonstrar que eu tenho fé, o Senhor, Ele sonda o coração e a nossa fé. Amém? Então já está consumado. O que me difere dos outros, o que nos difere dos outros é o fato de nós nos apropriarmos do que já está feito. E em fé, com as nossas atitudes, fazer como se já é verdade. Amém? Agora nós vamos ao nome, o segundo elemento. Só para fixar, o primeiro elemento, a cruz, ela anula a maldição. Amém? A cruz anula, neutraliza a maldição. O nome. Vamos ler juntos Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Vou contar um breve testemunho, estou controlando aqui o horário, fiquem tranquilos, do que tem me acontecido nesses últimos tempos, né? Dentro da minha família, passando por uma questão de enfermidade e uma questão ali espiritual. O Espírito Santo de Deus já tinha me revelado que era uma questão espiritual. E aí o meu marido disse assim, eu já sei o que está acontecendo comigo, porque muito antes de eu caminhar, né, voltar, né, a gente restaurar o nosso casamento, eu já passava por alguns problemas assim, e eu fui a cartomante, eu fui ao centro de Umbanda, eu fui o Índio das Flechas, não me lembro agora o nome, mas enfim, no desespero dele se livrar disso tudo, ele foi em vários lugares, e todos os lugares falaram a mesma coisa. Do que estava acontecendo. E Deus trouxe a revelação, Jesus, Espírito Santo trouxe a revelação do que estava acontecendo. Quando ele me disse isso, ele falou assim, está vendo? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele quis dizer, qualquer linha, qualquer frente espiritual sabe o que está acontecendo. E eu falei para ele assim, porém, quem está por trás da cartomante, do preto velho, enfim, de todas essas frentes, todos eles vão se dobrar diante de Jesus. Todos eles podem ver, porque o reino espiritual está patente a quem pode ver. Só que só Jesus pode libertar. Só Ele tem a autoridade, só no nome dEle que há a libertação. E assim tem sido. Né? Para a glória de Deus, Ele foi liberto, né, dessa maldição aí. Mas amém. Por que eu rapidamente dei esse testemunho que está tão recente na minha vida? Nós estamos vivendo isso ainda, né? Nós estamos nesse processo aí
na vida do José Luiz, de reconhecimento do senhorio, da autoridade, né, e do poder de Jesus. Porque os demônios reconhecem essa autoridade do nome de Jesus. Ali em Marcos 1, 21 a 27, Jesus ele está na sinagoga quando um espírito imundo se manifesta. Olha só, eu vou ler o versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Quem disse isso? O demônio imundo, o espírito imundo que estava nesse homem. Os demônios reconhecem. Quando eu estava preparando essa lição, o espírito me incomodou. Como quem diz, até os demônios reconhecem. Igreja, nós precisamos reconhecer a autoridade do nome de Jesus. A autoridade que está em Jesus. Existe uma outra passagem lá, aquela passagem dos porcos, dos gerazenos, quando Jesus repreende ali essa legião, eles também falam, né? Vieste antes da hora, o que temos nós contigo? Os demônios, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Não quero dar nenhum holofote para o reino das trevas, mas nós temos que ser os primeiros a reconhecer o nome de Jesus e a exercer essa autoridade, abrindo a boca. Porque Jesus é verbo, Ele é palavra, nós precisamos falar. Toda vez que eu falo, quem estuda, quando fala, parece que... ler e falar, parece que a gente grava mais, né? Quando nós falamos, aquilo fica impresso no nosso coração. Por isso nós temos que falar sempre, falar a palavra, orar a palavra. Jesus conquistou essa autoridade máxima nos céus e na terra. Isso quer dizer que tudo, como eu dei o testemunho para vocês, deve se sujeitar a Ele. Amém? Eu digo que diante do nome de Jesus, da presença de Jesus, os demônios tremem tudo o joelhinho. Né? E bate em retirada. Treme mesmo. O ministério de cura e libertação deve ser desenvolvido na base de que todos os males se sujeitam ao nome de Jesus. O mundo espiritual é um reino de legalidades, onde Jesus tomou a autoridade máxima. Quando ele sujeitou a morte, se sujeitou à morte e venceu a morte, a autoridade que tinha sido perdida por conta da queda, ele resgatou. Amém? Salmo 115, 16, diz assim, que os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho do Homem. Né? Nós temos a liberação para exercer autoridade na terra. O desafio é nós unirmos a autoridade que nos foi outorgada com a autoridade que foi outorgada a Jesus em Mateus 28, 18, que diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? É um desafio para a igreja de Cristo na terra. Eu reconheço a autoridade que me foi dada, porque a terra, Deus confiou a autoridade da terra a nós. Se eu uno a autoridade que me foi outorgada com a autoridade conquistada na cruz por Jesus, as portas do inferno não prevalecem na minha vida, nem na vida dos que estão comigo. Amém? A autoridade de Cristo agora é outorgada para que nós, no nome dEle, realizemos as mesmas obras. Pessoas falam, tudo é no nome de Jesus. Sim, tudo é no nome de Jesus, porque é o nome dEle que tem a autoridade. Amém? As pessoas às vezes falam assim, mas tudo que você fala é o nome de Jesus? Sim, porque se eu não citar, se eu não dar o crédito ao nome de Jesus, a autoridade ela fica... ela não fica nem comprometida, não tem autoridade. Mais uma vez nós estamos aprendendo sobre elementos para nós exercermos a nossa fé no ministério de cura e libertação. A cruz, ela anula a maldição. E agora nós estamos falando do nome. Mateus 10:1 diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos,
deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A Bíblia não é antiquada. A Bíblia é primitiva. Ela foi escrita em épocas, mas os princípios são perfeitamente aplicáveis para nós. Quando a pessoa fala, a Bíblia foi escrita há muito tempo, sim, mas os princípios dela são eternos. Uma coisa é ser antigo, antiquado. Outra coisa é ser primitivo. Então, essa autoridade não é só para aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, é para mim e para você. Amém? O uso da autoridade no nome de Jesus é para mim e para você. Ele nos delega essa autoridade. Olha só o que diz o texto abaixo, que é 24, 46, Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? Ele é a autoridade suprema. Se a cruz anula a maldição, o nome de Jesus nos confere autoridade. Amém? A cruz anula e o nome nos dá autoridade. Vamos ao terceiro elemento. O terceiro elemento é o sangue. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? O sangue de Cristo é o elemento mais poderoso que existe no processo do resgate de uma vida. Porque é através do sangue de Cristo que nós somos purificados. Depois que nós somos purificados, nós estamos prontos para sermos ungidos, para sermos capacitados. Amém? Ali, é um processo, é um caminhar de reconhecimento de todos os passos que o Senhor nos leva para nos preparar, para nos enviar. Amém? E é através do sangue que eu sou purificada. É através do sangue que eu me torno invisível para os meus inimigos espirituais. Porque o sangue, ele faz separação das coisas de Deus, do santo e do profano. Porque o sangue relembra o reino espiritual que a vitória já foi conquistada. Amém? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? A cruz me garante o fim do pecado, o destino do pecado. O nome me confere autoridade para subjugar as trevas. Mas o sangue é o elemento que traz a purificação, que nos limpa de todo pecado. Amém? Lembre-se que o argumento das doenças e dos demônios que antigamente que nos afligia era o pecado. Mas quando nós somos purificados do pecado, a base para essas doenças é retirada. Não tem como ela se basear. Porque se o pecado foi tirado, não tem como ela se edificar. Amém? Não tem como doença, não tem nenhuma maldição que se edifique em cima de uma base santa. Amém? E nós temos que trabalhar destruindo as bases do pecado nas nossas vidas. E levando as pessoas que estão caminhando conosco a ter o entendimento de que essas bases precisam ser reconhecidas, cravadas na cruz e eliminadas, em nome de Jesus. Amém? Porque aí, maldição sem causa não tem pouso. Não tem como ela se estabelecer. O sangue de Cristo,
É o único elemento que pode nos purificar. Nessa aula, então, nós vimos que não só precisamos evangelizar e chamar, mas nós também precisamos nos devotar a esse ministério de cura e libertação. Vimos que as doenças, as opressões demoníacas possuem a mesma origem, o pecado da raça humana. A pregação, quando nós evangelizamos, nós visamos a salvação espiritual. Quando você prega as boas novas, o espírito do homem ele é despertado e ele nasce de novo. Amém? Então provém a salvação espiritual, mas também a salvação da alma. Ela é a salvação da alma. O que é responsável por ela é o ministério de cura e libertação. Porque seria muito bom, né, se a gente aceitasse Jesus e né, nascemos de novo, mas a nossa alma está em constante redenção, em constante cura. E o nosso corpo é uma consequência da nossa restauração espiritual e da nossa restauração emocional, que é a alma. O coração alegre, o coração renovado, o coração liberto, ele aformoseia o rosto. Por isso, o nosso processo externo, a nossa cura externa, ela é resultado de um trabalhar de Deus de dentro para fora nas nossas vidas. Amém? E a unção para nós conseguirmos isso vem do Espírito Santo. E é com Ele que nós devemos andar, é dele que nós devemos depender para cumprir esse propósito de Deus nas nossas vidas, nas vidas que Deus tem colocado no nosso caminho. Mas para fechar, mais uma vez, os 3 elementos. A cruz, o que a cruz faz? Anula o pecado e a maldição. O nome de Jesus confere a nós o quê? A autoridade. E o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo o pecado e nos leva ao nível de sermos ungidos, preparados para sermos capacitados, ungidos por Deus para a obra. Amém? Glória a Deus.